Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estou trazendo mais uma reflexão, mais uma mensagem baseada na preciosa palavra de Deus para a nossa meditação, para o nosso enriquecimento espiritual. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós somos constantemente enriquecidos espiritualmente. Deus abençoe a sua vida, que está sempre aí nos acompanhando, no nosso devocional, no Peregrino Rumo ao Céu, nas nossas reflexões à noite, pregações, enfim. Eu louvo a Deus porque é uma grande alegria poder estar sempre aqui trazendo essas mensagens que edificam, que falam profundamente ao nosso coração, porque elas foram escritas com o coração e foram escritas por quem realmente sabe in loco, né? O que é passar lutas e dificuldades e batalhas e experimentar do poder vencedor do Senhor. Eu louvo ao Senhor por essas vitórias, essas conquistas preciosas do Senhor em minha vida e hoje poder ser, né, uma pessoa que compartilha do poder de Deus. E hoje eu estou gravando esta pregação, esta mensagem para falar sobre um exemplo muito interessante para a nossa reflexão. Davi, o leão, o urso e Golias. Davi, o leão, o urso e Golias. O rei Davi, ele tinha uma vida muito simples e humilde, mas ele era uma pessoa completamente dedicado ao que ele fazia. Então, uma grande lição para nós. Aquilo que nós fazemos para viver, vamos fazer com amor, vamos fazer com dedicação. Não importa aquilo que é a nossa atividade profissional, ou mesmo que você não tenha uma atividade profissional, você seja uma pessoa que simplesmente hoje talvez apenas esteja cuidando do seu lar, que você cuide com amor, porque isso é muito importante. Tudo que a gente faz, né, fazer com dedicação, fazer com amor. Davi, ele estava ali cuidando das ovelhas de seu pai e ele cuidava daquelas ovelhas com muito carinho, com muito amor. Por isso que Davi, ele muitas vezes ilustra, não é? Como no Salmo 23, ele se coloca como uma ovelha e Deus como o supremo pastor, porque aquilo lhe era muito familiar, né? E assim como ele era um pastor de ovelhas dedicado, ele sabia que Deus era o supremo pastor em perfeição, aquilo que ele procurava, né, ser, dar o seu melhor, mas Deus, ele é perfeito no seu amor, no seu cuidado para conosco. Então Davi, quando ele cuidava lá das ovelhas do seu pai, ele, naquelas noites solitárias, muitas vezes noites frias, lá estava ele com as ovelhas e ele ali atento, né, cuidando delas. E houve duas ocasiões que aconteceram coisas que colocaram Davi à prova se ele seria realmente aquele pastor a ponto de colocar a sua vida em risco para proteger as ovelhas. Um dia apareceu um leão. E aí? Apareceu um leão, obviamente. Um leão é um animal completamente feroz e se Davi deixasse as ovelhas fugissem, ali seria um banquete, né, para o leão. E se Davi enfrentasse o leão, Davi sabia que estaria colocando a sua vida em risco.
Aí nós lembramos do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, né, que o Senhor fala, o pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Jesus é esse supremo pastor que deu a vida por nós. E Davi, naquela ocasião, ele não titubeou, ele enfrentou o leão. E pelo poder e pela graça e pela misericórdia e pelo treinamento que ele não sabia, mas que Deus estava lhe dando, ele venceu o leão. Davi venceu o leão. Algo completamente inusitado. Um jovem franzino, não sabemos como, mas ele conseguiu derrotar o leão. Davi não sabia, mas ele havia vencido o primeiro teste. Primeira coisa, ele foi corajoso. Segundo, ele não pensou em si, ele pensou nas ovelhas. Ele entrou em combate, terceiro ponto, ele entrou em combate, confiando plenamente que Deus lhe daria a vitória. E, quarto ponto, ele alcançou a vitória. Com certeza ele deve ter louvado e agradecido muito a Deus por essa vitória. As ovelhas foram ali poupadas daquela morte por meio do leão. Davi não sabia, mas ele tinha passado num grande teste que o Senhor estava lhe dando. Assim também, quantas vezes nós não enfrentamos leões na nossa vida, não leões animais, leões, mas situações que nós vemos que são como leões querendo nos devorar, né? Mas nós enfrentamos com fé, enfrentamos confiando em Deus e o Senhor fecha a boca do leão em nome do Senhor Jesus. Mas nós não sabemos e muitas vezes perguntamos, mas por que será, né, destes leões querendo me destruir? Mas é o Senhor que está preparando você para as grandes batalhas que ainda virão. O Senhor está só preparando você como estava só preparando Davi. Muito bem, depois do leão, em outra ocasião aparece outro animal selvagem, com características diferentes do leão, mas com o mesmo objetivo: acabar com as ovelhas. O leão, ele é ágil, ele é rápido, ele é forte. O urso, talvez, é claro, ele tem uma força descomunal. Ele não tem a mesma agilidade que um felino, mas ele também é rápido em busca da sua, quando ele vê que a sua presa está ali bem diante dos seus olhos, que é o momento propício, ele ataca com rapidez. E ele tem um peso, não é, bem considerável. Então, outra prova agora para Davi. Podemos dizer que as duas são iguais no sentido de Davi ter que defender as ovelhas, né, o rebanho de ovelhas, colocando em risco sua própria vida. Mas são inimigos diferentes, com características diferentes. Mas Davi vai na mesma fé, na mesma confiança. Ele não fugiu do urso, ele enfrentou. Agora se destacava ainda mais a sua fragilidade diante do poderio físico do urso. Mas Davi, na fé novamente em Deus, pode ter certeza que ele clama o nome do Senhor e ali ele vai e derrota o urso. Novamente, uma lição para nós. Deus fecha a boca de leões, mas não é só de leão, não. Deus fecha a boca de ursos também. Deus fecha a boca de ursos que querem nos
consumir, né? Tem aquela até expressão abraço de urso, né? O Senhor, Ele nos dá o livramento também. O inimigo pode ser diferente, tem características diferentes, mas tem o mesmo objetivo, que é acabar com as ovelhas, que é acabar muitas vezes ali com a nossa vida com Deus. São vários os inimigos então. O leão tem o urso, mas confiando em Deus, Davi venceu e assim também nós vamos vencer. Davi não sabia, mas ele havia passado pelo teste final. A vitória sobre o urso foi o teste final de Davi para agora enfrentar Golias. Olha só, primeiro ele enfrentou um leão. Não sabemos quanto tempo depois, se passaram-se dias, ou meses, ou anos, daí veio a questão de enfrentar o urso. E ele venceu. Ele venceu. Talvez ele ficava imaginando, mas que situações que eu estou passando. Mas não sabia que era Deus o preparando. Assim também nós passamos certas situações que nós podemos não entender o porquê disso, o porquê de situações assim adversas, mas é o Senhor que está te moldando, é o Senhor que está simplesmente te preparando para a grande honra que Ele vai trazer sobre a sua vida. Davi venceu o leão e o urso e agora aquela situação iria inspirá-lo a enfrentar o gigante que afrontava o exército do Deus vivo, o gigante Golias. Quando Davi vê aquele gigante, quando Davi vai ao arraial, onde está o exército de Israel, e está aquele gigante afrontando, né? Ali do outro lado está o exército filisteu, e está aquele gigante como campeão dos filisteus, afrontando por mais de 40 dias, afrontando cerca de 40 dias o exército de Israel, dizendo: não tem homem algum aí, não tem homem nenhum aí para me enfrentar. E Davi que foi ali levar alguns alimentos para os seus irmãos e também para o capitão, enfim. Aquela situação mexeu com Davi. Mexeu com Davi. E ele foi levar ali, por ordem de seu pai Jessé, para os irmãos dele, farinha, trigo tostado, pães. Levou também 10 queijos ao comandante de 1000. Lá ele deveria visitar os irmãos, era isso, a missão dele, né? Ele não estava pronto aos olhos do pai dele, nem dos que comandavam o exército, ele não estava pronto a fazer parte do exército. Aos olhos humanos, Davi não estava pronto. Mas aquele exército todo não respondia a Saul. Ninguém se prontificou a enfrentar Saul, a enfrentar Golias. Ninguém se prontificou, muito menos o rei Saul. Todo mundo ficou encolhido. Então, às vezes, os homens podem até querer dizer que você não está pronto. Mas quem diz se você não está pronto ou não é Deus. Oh, Espírito Santo, obrigado. Quem diz se você está pronto ou não é Deus. Para o pai de Davi, o pai terreno de Davi, Jessé, Davi estava pronto sim, mas não para fazer parte do exército, mas para levar uns queijos, uns pães, distribuir ali. Afinal, ele era ainda jovem, né? Mas o Senhor já o tinha testado. O Senhor já tinha provado o valor de Davi. Ele não havia entregado as ovelhas para quando o leão atacou, quando o urso atacou, mas ele enfrentou aquelas ovelhas, colocando a sua própria vida em risco. Mas ele não arredou o pé da sua responsabilidade
ele creu no poder de Deus e Deus lhe deu vitória. Então, era na verdade, Davi não sabia, mas Deus já sabia, era aquele treino, aquela preparação. Por isso que se nós estamos aí muitas vezes enfrentando leões e ursos nas lutas, nas dificuldades, nada mais é que o Senhor já nos moldando e nos preparando para grandes vitórias e grandes honras que Ele vai trazer sobre a nossa vida, mas nós temos que enfrentar com fé e adoração a Deus, sabendo que maior é Deus que está conosco. Quando Davi ouve os insultos de Golias, ele fala, mas ninguém respondia, né? E Davi fica perturbado por essa situação. Davi não aceita, né, essa situação de Golias zombando do exército de Israel, e ele vai falar para Saul que ele se dispõe a lutar contra Golias. E Saul fala, não, mas você é muito jovem, né? Você é muito jovem. Mas olha o que Davi falou para Saul. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, você está cedo demais. Você não está pronto. Você é muito jovem, Saul disse. Olha a resposta de Davi. Respondeu Davi a Saul, teu servo, ele vai contar agora a experiência, apacentava as ovelhas de seu pai quando veio o leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Depois que ele ouviu o testemunho de Davi, Davi conta esse testemunho com fogo nos olhos. Saul já fica sem argumentos e vai e diz, vai-te, o Senhor seja contigo. Então nós vemos o quê? Que aquela situação que Davi passou, ele disse, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Davi já atribui toda a glória a Deus. Davi não disse, eu tive capacidade, eu pude, eu sozinho, não. Mas ele diz, o Senhor me livrou das garras do leão e da do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Davi, ele enfrentou o leão e o urso em nome do Senhor, crendo em Deus, e aquele testemunho que Deus livrou, e como Deus vai livrá-lo também das mãos do filisteu. Então, toda glória e honra sempre ao Senhor. É Ele que nos dá o poder do livramento, é Ele que nos tira das garras do leão e do urso e nos faz vencedores. E o leão e o urso tombam diante de nós. E aí ele vai enfrentar o Golias, não é? Ele vai enfrentar o Golias e ele diz para Golias, 1 Samuel 18:45, 17:45, lá dizendo, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi profetiza a sua vitória. Ferir-te-ei e trarei a cabeça e os cadáveres ao raio dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra,
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi atribui toda a glória a Deus. Ele diz, saberá toda a terra que há Deus em Israel. Ele não diz, saberá toda a terra que eu sou o melhor guerreiro que existe, não. Ele sabia que era Deus. Deus o livrou do leão e do urso. Deus o livraria de Golias. Ele atribui toda a glória a Deus. E diz, eu estou indo te enfrentar em nome do Senhor. Saberá toda esta multidão, ele continua no verso 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E aí, sucedeu que dispôs do filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Ele não fugiu. Ele correu ao encontro do gigante. Olha só, ele correu ao encontro do gigante. Davi meteu a mão no alforje, tomou daí uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Glória a Deus. Correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Glória a Deus. Então essa é a vitória de quem crê. Essa é a vitória de quem enfrenta o Golias, enfrenta o gigante. Mas Deus preparou Davi lá, quando ele teve que naquelas noites solitárias enfrentar um leão, outra ocasião um urso. E a vitória que Davi obteve sobre o leão e o urso deu entendimento a Davi que foi o Senhor que o capacitou para ter aquela vitória, que o Senhor o livrou. Ele sabe que ele não poderia, ele não teria condições, forças, habilidade para vencer um leão, para vencer um urso. Mas ele foi confiante em Deus e agora com a mesma confiança ele foi enfrentar o Golias, dizendo, assim como o Senhor me livrou do leão e do urso, ele vai me livrar desse gigante. E ele foi e ele venceu. E o nome de Deus foi glorificado. Ele profetizou a vitória, ele atribuiu toda a glória a Deus, é o que nós temos que fazer. Nós temos que profetizar a nossa vitória, atribuir toda a glória a Deus, porque tudo que nós temos nós recebemos do Senhor. Ninguém se fez, o Senhor é que nos fez. Toda conquista é o Senhor quem nos dá. Então toda glória a Ele, toda honra a Ele, porque é dele que vem a nossa capacitação e a nossa vitória. Portanto, vamos em frente. Não importa o tamanho do gigante, não importa se ele está bem aparelhado, o importante é nós termos a nossa pedra da fé, assim como Davi tinha. E atiramos essa pedra em nome do Senhor Jesus. E o gigante cairá por terra. E essa pedra que nós atiramos é a nossa vida com Jesus. É não abrirmos mão da nossa vida com Jesus Cristo. É isso que destrói todo e qualquer gigante. Então continue firme. A honra veio sobre Davi a partir dessa grande vitória. Davi ele passa a ser visto com outros olhos, não mais como um garoto que servia somente para levar pães e queijos ali no arraial, não. Agora ele se tornou um guerreiro aos olhos de todos. Deus o elevou aos olhos de todos. Deus o coloca numa posição de honra, porque as pessoas achavam que Davi não estava pronto, mas Deus mostrou a todos eles que Davi estava mais pronto, que eles próprios. Então é isso que o Senhor faz. Ele honra aqueles que agem com fé. Ele honra aqueles que com uma pedra derrubam o gigante. Não importa qual seja o gigante que te afronte, ele cai por terra com a vida de fé, de compromisso com Deus. Não abra mão da tua vida com Deus. Siga profetizando e você vai ver o gigante caindo por terra e você vai ver como o Senhor
a partir dessa vitória, Ele te honrará grandemente. Confie no nome do Senhor, e se você está ali ainda enfrentando o leão, o urso, vai nessa fé que o Senhor vai prover tua vitória. Depois vem outro desafio maior, mas é só para o Senhor te honrar, porque você vai se lembrar das vitórias que o Senhor te deu e vai dizer: eu vou nessa mesma fé, assim como o Senhor me livrou no passado, o Senhor me livra hoje e o Senhor te honra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor, e que em Teu nome nós sigamos sendo corajosos, apegados a Ti, enfrentando as lutas em Teu nome, Senhor, porque é o Senhor que nos dá o livramento. Que nenhum gigante venha a nos impedir de avançar, Senhor. Que nós taquemos a pedra da fé, que é a vida contigo, sobre todo mal, que ele cairá por terra. Nós profetizamos a tua vitória. Todos aqueles que estão vendo esta mensagem, Senhor, até este momento, que sigam sendo abençoados e vitoriosos, seguindo a ti, e terão a tua honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus, ensinado pelo precioso Espírito Santo, eu orei em nome de Jesus, a Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Que palavra preciosa e maravilhosa para a nossa reflexão. Deus te abençoe. Seja este guerreiro, essa guerreira que vence sendo apegado a Deus e atribuindo toda a glória e honra ao Senhor que te capacita. Amém? Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. A paz.